galera, que tá falando com vocês é o Davi. Aqui quem tá falando com vocês é Antônia Freitas, a avó do Davi. E hoje, gente, a gente vai contar a história, a verdadeira história da Páscoa, o que esse dia representa na humanidade. Bom, gente, mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. E eu peço, por favor, que assistam esse vídeo até o final para poder ajudar a gente. E também compartilhem esse vídeo para as pessoas da sua família, porque a nossa reflexão de hoje está muito boa, viu? É isso, vamos lá pro vídeo. Vamos começar agora. Amém, glória a Deus. Então, irmão, vamos ter como título, né, a primeira palavra, nós vamos falar da última Páscoa, a Santa Ceia, tá bom? Então, começando aqui em Mateus 26, a partir do 20 até o 32. Vou começar a leitura, né, e vocês vão só acompanhando. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito. Começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito: Mas ai daquele homem por quem o trair. O Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía? Disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei este fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo conosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus disse-lhe: Todos vós, esta noite, vos escandalizei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom, a explicação é para quem não entendeu muito bem, né? Que às vezes na Bíblia tem algumas palavras que são um pouco mais antigas, não dá para a gente entender. Jesus fez uma ceia com os discípulos e lá alertou que um deles iria trair Jesus. E os discípulos ansiosos ficavam perguntando quem era, né, que ia trair Jesus. Jesus disse: O que mete comigo a mão no prato há de me trair. Então eles comeram e Jesus falou que o pão representava o corpo dele e o vinho representava o sangue. Isso é verdade. Então, os discípulos, né, até então eles nem tinham ideia do que ia acontecer com Jesus. Só que nós vamos ler novamente aqui no Mateus 27, 21 ao 24, que
vai ser quando Jesus ele vai passar pela parte mais dramática da história dele, né, que foi A a crucificação. crucificação, e até ele ser crucificado, ele foi rejeitado não só pelos mestres da época, como também pelo povão, né, ao qual muita gente que colocou ele na cruz, ajudou a colocar, foi pessoas que ele promoveu milagres, né? Ele, de uma certa forma, ajudou bastante, né? Vamos lá. Agora abram em Mateus 27, gente, do 21 ao 24. Só procurando aqui, tá bom, pessoal? Tá aqui. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos, que era o presidente: Que farei então de Jesus chamando Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o túmulo crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Andou já. Pronto, então, levando em conta, né, que como na época Jesus, ele, o acharam por bem crucificar ele, preferiram ele, em vez de dois salteadores preferidos de Jesus, Pôncio Pilato, ele, como ele não podia afrontar o povo, né, porque ia causar um grande tumulto, ele resolveu que sim, Jesus ia para a cruz, né? Aí nós fizemos aqui esse resumão, porque é muito grande essa história, mas que Jesus, ele passa por uma grande humilhação, um grande sofrimento, ele é apanhado, ele é açoitado, dão vinho para ele misturado com fel, ele não consegue beber esse vinho que é amargo demais, colocam nele uma coroa de espinho, né? Tudo isso aconteceu para que, como fala lá no livro de Isaías, né, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a promessa que o profeta Isaías fez para nós, que Jesus ele ia vir para salvar o mundo, né? E tudo isso foi feito por amor a nós, a mim e a vocês que estão assistindo esse vídeo. E nós vimos, temos entendimento dessa questão de Jesus ele sofrer, né? E ele dizer para o Pai que ele estava sofrendo de bom grado, porque ele estava sofrendo para o bem da nação, para que todos os nossos sofrimentos, nossas dores, né, fosse passada, fosse sarada por conta desse sofrimento de Jesus. O sofrimento, a humilhação foi muito grande. Para o bem da humanidade, né? Eu e a avó, ontem, a gente foi lá no círculo de oração da nossa igreja. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que a humanidade estava condenada, né? O rapaz que pregou sobre isso. E por conta do sacrifício de Jesus, hoje estamos salvos, livres. E condenação eterna. Basta a gente crer. O que hoje em dia basta a gente crer e ter fé, né? Para poder sermos salvos. Mas naquela época não tinha, antes de Jesus vir, não tinha mais jeito pra gente. Mas hoje em dia a gente já tá com tudo pronto. A palavra que me chamou a atenção, que Jesus não tem mais nada para fazer por nós. Porque tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Que foi o sacrifício. Teve também um irmão que estava também no círculo de oração, que ele falou sobre isso também. Ele fez uma indagação bem interessante, que ele falou assim, não precisamos pedir mais nada para Jesus, porque se a gente continuar pedindo tudo para Jesus, vai parecer que aquele sacrifício imenso que ele passou na cruz por nós foi em vão. Ele já fez tudo por nós. O que nós precisamos ser hoje é muito grato, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas e ser muito grato por todo o sofrimento que ele passou por nós. Porque quando ele fez, já foi para nos livrar da condenação eterna, já foi para nos dar salvação, já foi para que nós venhamos ter um novo nascimento em Cristo.
Então, tudo isso já é válido pela morte de cruz de Jesus. Ele sim, ele não tinha pecado algum, né? Sem ter nenhum pecado algum, foi condenado, foi desgraçado em nosso lugar. Que nós que merecíamos estar ali, porque nós que realmente somos inclinados a fazer coisas erradas, mas Jesus, ele pagou por nós. Então, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? É refletir, principalmente nessa época de Semana Santa, né, que Deus passou por todo esse sofrimento, é refletir sobre isso, é ver a grande importância de Deus nas nossas vidas, né? Como hoje devemos ser gratos a Deus, reconhecer isso, esse sacrifício que Deus fez na cruz por nós, por mim, por você. E eu quero deixar um comentário aqui, né? Porque Jesus, a gente viu aqui eu vi aqui, lendo a Bíblia hoje mais cedo, eu vi numa passagem, Jesus orou, né? E falou assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E isso, né? Mas ele disse depois, mas que seja feita a sua vontade. Isso é o que a gente deve fazer na nossa vida. Porque a gente às vezes pede as coisas, mas não é na vontade de Deus. A gente tem que entender que a vontade de Deus é o que prevalece nas nossas vidas, é o que é melhor para nós. E ele sabia, né, ele já tinha entendimento que o sofrimento que ele ia passar era tão grande, que nesse momento ele pensou em fraquejar, né? Ele teve um momento de fraqueza humana, porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele era humano, Ele viveu uma era carne e experiência osso, humana, né? ele era carne e osso como nós. Então, naquele momento, ele ficou um pouco em si mesmo, né? E falou, e quis se livrar desse grande sofrimento que ele sabia que não ia ser fácil, não ia ser pouco. Mas mesmo assim ele colocou a vontade do Pai acima de tudo. Mas em seguida, né, ele já teve o entendimento de Deus mesmo, o entendimento cristão, e falou, não, mas que seja feito em mim a sua vontade. Então, tudo aconteceu, né? Tudo foi consumado e o véu se rasgou. Hoje temos liberdade de falar de Cristo e entender e saber, ter certeza que Ele é o melhor para a nossa vida. Amém. Ele sim, Ele é a salvação. E nós vamos aqui continuando, já para finalizar, né, que não podemos também demorar muito, nós vamos agora para a ressurreição de Cristo. Nós falamos um pouco, né, fizemos um resumo do sofrimento de Jesus. Do sofrimento, né, quando foi no sábado ele faleceu, de sexta para sábado, né, ele faleceu. Ele ainda chegou a ficar num túmulo, numa pedra que ninguém conseguia afastar, que era muito pesada. Eu vou deixar aí a imagem de como o túmulo de Jesus se parecia. Ele foi colocado numa pedra que aos olhos humanos não tinha quem tirasse ele de lá, era uma pedra pesada, né, e muito segura, vigiada por muitos soldados, né. Então, quando foi no domingo, cedinho, a ressurreição de Jesus, que foi o que o pessoal causou um grande espanto, até mesmo naqueles soldados que estavam guardando, que quando as Marias chegaram lá, o anjo perguntou para elas o que é que elas estavam fazendo ali, porque Jesus já havia ressuscitado, glória a Deus, aleluia. Então vamos ler um pouquinho, para que não fique só nas palavras, né? Lá em Mateus também, continuando aqui, nós estamos lendo só em Mateus, 28, do 1 ao 10, para não ficar mais rápido, né? E no início, e no fim do sábado, quando já disputava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve, glória a Deus. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou. Glória a Deus, meus irmãos. Como havia dito, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo eles presussoriamente do sepulcro, como temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas ia que eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: Eu vou salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide, fazei os meus irmãos, dizer aos meus irmãos que vou a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? É verdade. Então, depois disso, a gente já sabe, né, que os guardas, né, eles ficaram atormentados, atordoados, que ele tinha que prestar conta de Jesus para o povo. E depois disso, nós sabemos que também eles resolveram inventar uma mentira sobre Jesus, né, que os discípulos já haviam carregado Jesus para poder que o pessoal não acreditasse que ele tinha ressuscitado, né? Era uma grande bênção de Deus, era uma grande glória nós saber que Jesus, nosso Salvador, ele esteve realmente na mão dos predadores, né, do povo mau, mas assim, tudo foi para que venha trazer benefício para nós, para toda a nação. Mas que, como ele é filho de Deus, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E ele hoje vive e reina, está ao lado de Deus, intercedendo por nós. E o que ele diz para nós hoje é: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou lhe preparar um lugar. O que ele fez por nós não tem preço que pague, porque é um preço de redenção. Ele, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós podemos alcançar grandes maravilhas, se assim a gente vem a crer. E agradecendo, né, a vocês pela paciência, pelo entendimento, e dizer para todos que Deus, ele é amor. E também eu queria deixar aqui um comentário, né? Porque tamanho amor foi esse, né? Que Jesus teve por nós, por dar a vida a gente mesmo, né? Isso aí a gente vê que não é como ele não era assim humano mesmo, né? Porque da mente, o pensamento humano não ia dar, ele não daria a vida para as pessoas que ele nem conhece, né? É como lá em João 6,16 fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? Que vida eterna é essa? É que Deus, ele veio para salvar o mundo, né? Não para condenar. Mas o mundo, ele amou mais as trevas do que a luz. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que venha nos favorecer com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia nessa tarde. Agradeço, irmão, pela oportunidade, a paz do Senhor para todos. E eu queria... E uma feliz Páscoa amanhã, que é domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa para todo mundo. E eu queria fazer uma oração, e eu queria louvar bem rápido um louvor da harpa, é o número 15 da harpa cristã. Pode ir mais para trás, tá bem longe, estão me dizendo. Só procurando aqui, tá, pessoal? Pronto, então mais longe do que Pronto, peraí. Só mais algumas páginas. Pronto. Aqui. É o louvor 15 da harpa cristã, conversão. Vamos lá? Bora. Se você tiver harpa ou cristã, você pode abrir aí para ler, para acompanhar com a gente. E eu também, com a gente,
Ou também na internet tem alguns aplicativos de Bíblia que vem com harpa cristã, né, vó? Vamos lá. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Vamos agora fazer uma oração. Eu peço que agora, né, feche seus olhos. Que Deus abençoe a cada um. Senhor Deus maravilhoso, Deus Pai, Deus querido, Deus amado. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Ajuda a nossa família, Senhor. Abençoa também cada família, Senhor, que está passando por dificuldade, por luta. Senhor, abençoa as famílias, Senhor, que está nessa Páscoa, Senhor, te buscando. Abençoa aqueles, Senhor, que ainda vão te buscar, Senhor, pela tua palavra, pelo teu testemunho, Senhor. Abençoa toda a família, Senhor, que nessa Páscoa, Senhor, seja uma Páscoa de bênçãos, Senhor. E que as pessoas venham reconhecer o verdadeiro significado da Páscoa, Senhor, que é o amor,
é a união, Senhor, é o perdão, é a gratidão e não, Senhor, guloseimas, né? Encher a barriga de chocolate, de alimento, mas sim tudo isso que o Senhor deixou para nós como herança, Senhor. Seu grande amor, a sua paz e a sua salvação. Já agradecemos em nome do Senhor Jesus, amado. Amém. Senhor Jesus, queria agradecer também, Amém. Senhor, glória a Deus, por esse sacrifício seu, Senhor, por esse obrigado, seu Senhor. Glória a amor, Deus, Senhor, porque a obrigado, gente só tem a Senhor. agradecer, Senhor, porque Muito obrigado. Glória a tanto o Deus. Senhor fez por nós, Senhor. Muito obrigada, abençoe nossas vidas, abençoe a vida dessas pessoas que estão assistindo, Senhor. Aleluia. Vem Glória a Deus, agradecer obrigado, mais Senhor. e mais as nossas bênçãos, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu até o final, né? Um abraço. Deus abençoe muito vocês. E a gente vai trazer mais coisas aqui, né, Vó? Depois, Com certeza. mais Estamos coisas. começando agora. Muito grata por esse recomeço. Deus me abençoe a mim e ao meu neto para a gente estar retornando e continuando, né? De acordo com a vontade de Deus e com as bênçãos de Deus nas nossas vidas. A gente já tem um projeto aí que está entre os projetos, um dos projetos maiores da Davi Filmes no momento, né? Verdade. Vamos só dar só um spoiler aí, Vó. É um filme que a gente vai retratar um pouco, né, do que a gente vive, né? A nossa vida espiritual em família, com muitas dificuldades, com muitas falhas, com muitas quedas. Mas também nós temos sido muito agraciados por Deus. Deus tem nos dado alimento, saúde, né? Aos poucos ele continua nos mantendo na fé, com dificuldade, mas a gente está continuando com nossa fé, com nossa esperança. E pedimos a Deus também mais e mais pela graça e a misericórdia dele, e também que ele venha nos dar avivamento do Espírito Santo, para que a gente possa estar continuando essa caminhada de falar da palavra dele, né? Para que a gente possa estar fazendo o id dele, né? Que ele fala, ir de buscar discípulos em todas as nações. Então é isso que nós temos que estar fazendo um pouco para que, quando a gente fala de Deus, a gente fala por todos, né? Pelas nações que necessitam de amor e de esperança. E é isso que nós pessoal, venhamos a fazer. Quando Deus chama, estreia esse ano no Davi Filmes, só aqui no nosso canal. E é isso. Tchau, um abraço a todos. É isso, tchau. Ficam na paz de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Te chamei, eu te escolhi.